Olá, bem-vinda, bem-vindo, bem-vindos ao nosso podcast Aprendendo com Elas. Eu sou Simone de Túlio Romero e é um prazer ter você conosco nesse bate-papo que eu tô aqui com uma amiga querida. Aliás, eu tô tendo o privilégio de ter amigas. Por quê? Porque eu gosto de aprender com elas. E hoje aqui conosco está a Fabiana, Fabi carinhosamente, que eu chamo, mas eu gostaria que a Fabi se apresentasse, porque hoje o nosso tema é mitos no relacionamento. Que mitos serão esses? Vamos aprender? Fabi, por favor, se apresente aqui para quem nos assiste. Olá, é um prazer estar com vocês aqui. Sim, obrigada pelo convite, né? Hoje nós iremos bater um papo sobre os mitos no relacionamento. E meu nome é Fabiana, para quem não me conhece, meu nome é Fabiana. Eu sou casada com o Wagner há 16 anos, congrego aqui na Igreja Cristã da Trindade há 18 anos e hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre esse tema muito importante que é mitos do relacionamento. Pois é, gente, porque o ser humano ele busca se relacionar. Deus nos fez como seres relacionais e isso é muito bom. E todo relacionamento tem as suas questões, mas como nós estamos aí no mês dos namorados, vamos falar sobre os mitos no relacionamento, porque são muitas coisas. Eu acho que assim, a gente nasce, quando estamos inseridos numa família, que a gente vê lá pai, mãe, né? A gente vai crescendo e vai querendo constituir as nossas famílias, a gente vai despertando interesse por outras pessoas, a gente vai se relacionando e aí tem um momento que aí a gente resolve assumir um relacionamento, né? Então vamos pensar num relacionamento dentro da igreja. Um relacionamento dentro da igreja vai passar por namoro, depois por um noivado e depois por um casamento. Né? Existem aí as etapas. Isso não significa que os relacionamentos de um namoro obrigatoriamente vai ter que evoluir para um casamento. Sim. Né? Mas já eu vou falar um pouquinho mais disso e quero muito ouvir a sua experiência, Fabi. Mas antes disso, eu queria pedir para que você curta o nosso podcast, para que você comente, porque aí a plataforma vai entender que o conteúdo é um conteúdo importante e que você compartilhe, divida isso que você está assistindo aqui com outras pessoas, porque isso vai abençoar. E não se esqueça de acionar o sininho para cada novo conteúdo você ser informada de que tem um tema novo aí para você acompanhar no nosso podcast. Sim, não esqueça de nos acompanhar pelo Instagram, mulheres.ict. Tá ok? E aí, Fabi, né? Quer dizer, o se apaixonar é algo que o ser humano não é só dentro da igreja, é fora da igreja, é quem tem religião, quem não tem religião, enfim, o ser humano ele se envolve emocionalmente com o outro, né? Querendo construir uma história, querendo formar uma família. Mas conta um pouquinho, Fabi, assim, como que é o seu ministério, tá certo? Sim, é bem interessante que você falou essa questão do relacional, né, com o outro ser humano. E Wagner e eu, nós nos convertemos, né, aqui na ICT, nós não conhecíamos a Cristo e até por um problema no nosso relacionamento, né, foi nos apresentado a igreja, né, e por meio de pessoas, na época a Fernanda, o Carlos, você, né, e o pastor Paulo, caminharam conosco, né, com o nosso relacionamento, e nosso relacionamento foi transformado pelo Senhor. É claro que dentro das pessoas que o Senhor usou para abençoar a nossa vida, nós tivemos também algumas mudanças de condutas, né, dentro do relacionamento, para que
que esse relacionamento também fosse abençoado por Deus. Então, o quão importante é nós estarmos investindo no nosso relacionamento, né? Muitas vezes, como você falou, nós passamos pelo namoro, noivado e depois do casamento. Muitas vezes nós investimos, a tendência do ser humano é investir no namoro, né? Eu invisto 100% no namoro. A próxima fase do noivado, eu começo a investir 80%, não mais 100%, 80% eu continuo investindo nesse relacionamento. Quando eu vou para o casamento, a intenção das pessoas é que não existe mais nenhuma necessidade de haver um investimento. E pelo contrário, esse investimento ele precisa ser contínuo. Então, muitas vezes eu percebo no nosso ministério que as pessoas se frustram, né, com o seu relacionamento, seja ele um namoro, um noivado ou um casamento, por depositar na outra pessoa, né, todas as suas expectativas, né? E a gente precisa estar sempre lembrando que quando falamos de relacionamento, é uma via de mão dupla, né? Isso que nós costumamos a falar, a ministrar, que é uma via de mão dupla, né? Eu dou, mas eu preciso receber também. Então, quando uma dessas informações não são completas, a tendência é nós começarmos a termos certos problemas no relacionamento, né? E independe de que fase que ele está. Então, quão importante é o investimento, né? Então, nós se convertemos aqui na ICT, tivemos um processo de aconselhamento, né, de muitos cursos, né, primeiramente para nós, porque eu não posso abençoar um relacionamento, eu não posso caminhar com outras pessoas no relacionamento se a minha comunhão com Deus, o meu relacionamento com meu esposo não está bom, né? Então, nós não podemos inverter os papéis, né? Então, esse foi o nosso processo aqui na igreja. Então, hoje nós ministramos o curso Casados para Sempre e estamos ministrando já há alguns anos também um curso para noivos, né? E todas as vezes que nós ministramos os cursos, é bem curioso que nós também somos abençoados, né? Porque o Senhor sempre tem algo a nos tocar e incentivar eles a melhorar, e como uma troca, nós também acabamos melhorando o nosso relacionamento. Então tem sempre algo que nós aprendemos com eles. Muitas vezes as pessoas acham que nós, por estarmos ministrando os cursos, só nós estamos na posição de abençoar ou de ensinar algo, e não, é totalmente ao contrário. Então, percebe como até mesmo numa ministração de um curso ou de um aconselhamento existe essa troca, né? Eu dou, mas eu também recebo. E dentro do nosso relacionamento é da mesma forma, né? Eu dou, mas eu preciso receber. E é sempre na mesma medida, né? Nós não podemos entrar num relacionamento 50%, né? As pessoas acham, eu vou entrar com 50% e o meu cônjuge, o meu namorado, o meu noivo com 50%. Não. Eu entro com o meu 100% e o meu parceiro também com 100%. Então, essa junção faz com que o nosso relacionamento cresça, amadureça. Muitas vezes as pessoas têm esse pensamento de que os relacionamentos, eles são sempre 100% e sem problemas. Existem problemas. O olhar que nós temos que ter é como é que nós estamos buscando resolver esses problemas. Porque eu acho que a partir dessas situações, né, Fabi, você falou uma coisa assim super interessante, a gente tem que entrar 100% no relacionamento. Isso significa que eu estou construindo uma aliança com o outro. E é tão interessante porque assim, hoje a gente percebe a dificuldade de se formar uma aliança. Sim. Né? Porque eu busco o meu interesse. Né? O que eu ganho, né? Como é que é o meu interesse, são as minhas necessidades, é o meu querer. E aí isso já começa um grande problema, até porque eu acho que um dos mitos, assim, tem como um único cônjuge sustentar o relacionamento? Não. Mas não, olha, eu amo 100%, eu tô aqui 100%, eu consigo carregar esse relacionamento. Não. É impossível. Muitas vezes também essa busca, essa fala é
mais até das mulheres, né? Eu posso fazer o curso de casados sozinha? Não. Né? Não tem como, porque o aprendizado e o amadurecimento será dos dois, sim, de ambos, né? Que é a questão de entrar no relacionamento, de estar no relacionamento 100% e não 50%. Então, os esforços, ele precisa ser de ambos, né? Uma vez que pesa mais para um lado, isso vai gerar um conflito. Vai gerar um desequilíbrio, né? um cansaço físico, um cansaço espiritual, emocional. Então, a importância dos casais estarem sempre alinhados, né? É como, às vezes, nós damos o exemplo como uma balança, né? Na minha época, quando nós íamos pesar frios, um exemplo, né? Na mercearia, era aquela balança antiga com 2 pratos, né? Então, os pratos, eles precisam estarem alinhados, equilibrados, né? Uma vez que não existe esse equilíbrio, consequentemente, haverá problemas no relacionamento. Né? Então, é importante as pessoas terem essa ciência, colocar o Senhor dentro do relacionamento. Isso foi muito importante no nosso crescimento como casal, como igreja também, porque uma vez que o Senhor está fora do meu relacionamento, se eu não busco ter um relacionamento com o Senhor, eu não consigo ter um relacionamento com o meu cônjuge, com o meu parceiro. Isso é impossível. Agora, quando nós buscamos um relacionamento sadio com o Senhor, consequentemente, esse relacionamento vai se refletir no meu cônjuge, né? E assim, nas demais pessoas na qual fazem parte da minha vida, da minha família. Então, quão importante é nós estarmos em comunhão, em sintonia com o Senhor, para que isso possa passar primeiramente para o meu cônjuge. A primeira pessoa a ser beneficiada por isso será o meu cônjuge. E olha como é importante, porque todo relacionamento precisa de investimento. O namoro precisa de investimento. Eu diria até que o pré-namoro, muitos anos antes do namoro, né? Por que eu falo muitos anos? Porque é fácil, né? Chegar, cada vez mais a gente tem visto uma precocidade, né? No início de um relacionamento. E aí, assim, como se preparar, como entender as fases, respeitar essas fases e poder... quais são as bases para um relacionamento? Poder entender isso. Porque às vezes a pessoa ela se apaixona, né? E a paixão ela chega de uma forma assim avassaladora, muitas vezes, né? Aquele sentimento, nosso coração bate forte. Ai, olha, eu penso naquela pessoa tal. Mas a paixão ela cega, né? E às vezes eu estou apaixonado por uma pessoa que eu imagino que essa pessoa seja e que não necessariamente ela é na verdade, né? Por quê? Porque eu tô apaixonada por aquilo que eu tô projetando, né? E aí, assim, será que qualquer pessoa pode estar do meu lado? Não. Né? O que será que vai ser importante eu entender na busca desse relacionamento, né? De começar a me interessar por alguém? Claro que tem que haver uma atração física, isso é um pezinho que vai na balança, sim, né? Mas será que é só isso? O que mais que é preciso? Porque assim, se eu quero começar a construir já no namoro um relacionamento de cumplicidade, de parceria, que seja uma parceria legal, né? Uma parceria assim que a gente se sinta fortalecido, eu e o meu par ali. Então assim, o que é que eu preciso observar? Que coisas, né? Eu preciso levar em consideração para perceber se é um relacionamento que vai ser promissor, né? Vamos dizer assim, entre aspas, que eu vou perceber assim, puxa, olha, isso me fortalece, eu percebo que há uma troca legal, que há um respeito, enfim, já falei a primeira coisa, respeito, né? Mas o que seria importante, Fabi? Eu citaria também a questão de você auto se conhecer, né? Quando você fala da questão do namoro precoce, muitas vezes nós vemos as pessoas entrando num relacionamento precocemente. Quando eu falo precocemente, eu não estou querendo colocar
padrões de idade, porque isso são questões familiares, né? Mas eu preciso me conhecer, primeiramente, para entrar num relacionamento. Porque muitas vezes nós temos visto isso, a pessoa não se conhece e quer conhecer o outro. Né? Então, como que isso acontece? Não acontece. Se conhecer minimamente. Minimamente. Né? Porque assim, mas então eu tenho que ter um autoconhecimento muito profundo do ser humano que eu sou. Não, olha, minimamente você tem que se conhecer. Tem que se conhecer, né? Tem que se conhecer. Principalmente eu falo assim, você pode não saber tudo o que você quer, mas você tem que ter uma boa noção do que você não quer. Exatamente. Né? Porque se você não tiver uma boa noção do que você não quer para você, aí tá faltando um pezinho muito importante para o relacionamento. E aí as carências, né, podem falar muito alto nessa busca, nessa procura, porque aí assim eu preciso suprir uma falta que eu tenho. E carência, gente, todo ser humano tem. Todo ser humano tem, seja homem, seja mulher, rico, pobre, bonito, feio, não importa, seja aqui no Brasil, seja em outro país, não importa, é inerente ao ser humano. Então assim, ter carência é uma coisa, ser refém dela já é outra coisa, totalmente diferente. E bem perigosa. E né? eu costumo dizer que para uma alma faminta, migalha é negócio. Basta. Né? Resto é negócio e às vezes a pessoa acha que ela está se fartando, mas gente, migalha, resto, né? Que geralmente você baixa o nível da sua dignidade para poder se suprir daquilo que você tá delirando de que é algo bom para você. Então, né? Quão importante a pessoa se conhecer, né, primeiramente, e depois passar a conhecer o outro, né? A questão do respeito, isso precisa ser levado muito em consideração, né? Como que a pessoa que, no caso do namoro, né? Ele respeita a mãe, o pai, os familiares? Como que é o convívio, né? O dia a dia ali, realmente, a intimidade dele com os pais, com os irmãos, enfim, com as pessoas que ele convive. Você já consegue ter uma base, é um conjunto de coisas, mas você já consegue ter uma base do tratamento que a pessoa vai te dar. Até porque se você quer construir intimidade com alguém e é uma pessoa que você percebe ali que não tem um grau de intimidade legal com a família, né? Que não interage. Eu entendo que existem famílias disfuncionais, que existe... Sim, mas a gente está falando em parâmetros normais, né? Então, se é uma pessoa que tem uma dificuldade de relacionamento, de estar ali interagindo, eu acho que já são pistas, né? Porque se não consegue, né, no núcleo familiar estabelecer ali um bom vínculo, qual é a garantia que você tem de que isso vai acontecer com você? E até numa família disfuncional, nós nos deparamos com algumas pessoas que, por mais que a família seja uma porcentagem disfuncional, a busca de melhoria da pessoa já é diferente. Então você consegue sentir, visualizar isso. Olha, é perceptível que é uma família disfuncional, porém a busca da pessoa é outra, né? A minha família e a família do Wagner não foram famílias totalmente disfuncionais, mas que nós tivemos alguns problemas no nosso relacionamento devido a algumas coisas que nós trouxemos da nossa família, nossa família de origem, né? Mas eu tenho essa disfuncionalidade na minha família, mas qual é a minha busca? O que eu quero para o meu futuro? Né? Eu quero repetir os erros dos meus pais? Eu quero permanecer com o que eu aprendi na sociedade na qual eu vivia, com a cultura que eu vivia? Então, são questões também de escolhas, né? Mesmo numa família disfuncional, existem sim possibilidades de uma melhoria, né? Até porque, Fabiana, se a pessoa quer crescer, ela vai em busca de ajuda, ela entende que ela tem uma dificuldade, né? E dói, muitas vezes dói, mas ela percebe assim, olha, eu preciso de ajuda para poder fazer diferente, para poder aprender a ser diferente, porque os modelos que eu tenho, né? A vivência que eu trago, eu tenho noção de que ela não é um bom modelo, mas eu quero buscar. Então a
pessoa, ela se abre, ela sai de um orgulho, Sim. né? E de um mito também de que assim, olha, casou, né? Viveu feliz para sempre. Não é assim que os contos de fadas, né? Dizem, né? Sim. Que assim, olha, e casar e viver feliz para sempre. Aí termina a história. Mas ninguém diz como é que foi o day after, né? Como é que foi o depois, as dificuldades, porque como você bem colocou, Fabi, um vem de uma família com as suas questões, com seus modelos, com a sua forma de viver. O outro vem e não são exatamente iguais, são diferentes. E no dia a dia, na convivência, né, isso vai aparecer. E aí é que vão entrar negociações, né? Como é que a gente estabelece um limite para que isso não se torne algo disfuncional no nosso relacionamento? Como é que onde a gente vai em busca de ajuda, onde a gente vai... Agora, se é um casal que já lá, no namoro ou antes, lia bons livros, participava de palestras, se abria para o autoconhecimento, para o crescimento. Essas pessoas, elas já vêm aí com algo importante, né? Assim, olha, a gente pode buscar ajuda se a gente enfrentar problemas, porque inclusive no aconselhamento, né, Fabi, que eu acho assim primordial, o aconselhamento pré-nupcial, enfim, ali você vai trabalhando com o casal questões, possíveis situações de crise, comunicação, enfim, todas as questões que permeiam um relacionamento. E aí, assim, as dificuldades, elas virão. Agora, a forma de lidar com essas dificuldades é que pode fortalecer esse casal, unir ainda mais, ou, né, a dificuldade, muitas vezes o orgulho, não, eu tô certo, eu não preciso de ajuda, porque às vezes está naquela ideia de que assim, ó, casou, o casamento por si só, ele se garante, se mantém, né, eu tô fazendo a minha parte, eu pago as contas. Ué, não faz mais do que obrigação, mas não é só isso. Não é só isso. Né? Dentro do namoro, continuando a falar aqui da questão do namoro, nós não vemos também uma busca entre os casais de namorados por um aconselhamento, né? A importância de caminhar junto, né? Escolher ali, orar a Deus, escolher um casal para estar caminhando, né? Então, aí depois passa pelo noivado, vai lá pro casamento, pula pro casamento. E aí, como você falou, cada um entra no relacionamento com uma expectativa, né? Só que nós tivemos educação diferente, o convívio familiar totalmente diferente, né? E quando nós somos acompanhados, seja qual etapa nós estivermos, quão importante isso vai ser levado para o nosso casamento, né? Então, o correto é iniciar esse aconselhamento, esse acompanhamento no namoro, né? Passar também pelo noivado e também no casamento, porque no casamento também é importante nós permanecermos, né, nesse mesmo intuito. Então, eu casei, eu não preciso de ajuda, não preciso procurar nenhuma ferramenta, buscar nenhuma ferramenta, nós precisamos sim, independente de quanto tempo nós temos de casados, independente, nós precisamos sempre estar atualizados, sempre buscando, sempre com a cabeça aberta para novos aprendizados, tudo dentro da palavra, é claro, né? É importante enfatizar isso, tudo dentro da palavra, mas isso é muito importante. Então, chega no casamento, as pessoas relaxam e acham que não existe mais essa necessidade. E é realmente aí que você precisa, porque você está numa construção. Né? O relacionamento é uma construção. Todo tipo de relacionamento é uma construção. Então, como é que você está construindo tudo isso? Né? Seja um namoro ou um noivado. O Wagner fala muito, quando nós damos o curso de noivado, que é muito fácil quando eles ainda não se casaram, né? Cada um na sua casa, então acontece uma briga, um desentendimento, cada um vai para sua casa. Tá, e depois do casamento? Quando houver o desentendimento. Quando houver o desentendimento, quando os conflitos chegarem. Porque eles vão chegar, isso é fato, né? Eles vão chegar. E aí o Wagner sempre comenta, né? O que vocês vão fazer? Vocês já pensaram nisso? Não vai ter casa
dos pais, de amigos, para vocês fugirem. Não vai ter como, vocês vão ter que resolver perante o metro quadrado que vocês escolheram para morar. E como que vocês vão resolver tudo isso, né? Então é importante essa questão do acompanhamento, né? Não se perder, igual você falou. Existem muitas ferramentas, né? São livros, muitos filmes também nos ensinam, né? O próprio aconselhamento, seminário, palestra, culto de casais. As ferramentas, workshop, as ferramentas, elas são infinitas. Mas o casal precisa estar apto a querer, né, participar e colocar em prática. E principalmente, sabe, Fabi, ter a humildade de reconhecer que está enfrentando uma crise, uma dificuldade, né? E aí, assim, se você tem algumas certezas, aí eu amo o meu cônjuge, eu sei que o meu cônjuge me ama, apesar de nós não estarmos conseguindo ali entrar num acordo, resolver uma questão, lidar com essa crise, enfim, qual é a garantia que eu tenho? Que eu amo. Tô com muita raiva, né? Mas eu amo, mas juntos, né? Vamos buscar ajuda, né? Porque parece que assim, olha, se eu sinalizar que eu estou precisando de ajuda, todo mundo vai ver que eu não tenho um casamento perfeito, não, né? Que eu não vivo conto de fadas. Só que cá entre nós ninguém vive. Conto de fadas, ele não existe na verdade. É, né? Só na televisão. É só na televisão. Então, o quão perigoso né, esse pensamento. E, infelizmente, às vezes, nossa, mas existem pessoas que estão com esse pensamento? Sim. Muitas, né? E quando a gente chama para a realidade, muitas vezes é até um choque, mas é um choque importante, né? Eu me lembro lá no passado, quando o Wagner e eu estávamos nessa caminhada de construção. Eu me lembro que o Dr. Cássio, que era o psicólogo que nos acompanhava, uma vez ele falou para mim assim, você pegou a mala da casa dos seus pais e trouxe para dentro do seu casamento. Eu me aterrorizei, foi um choque para mim aquilo. Mas depois, né, buscando entendimento, buscando no aconselhamento, buscando na palavra, eu tive essa percepção que era aquilo mesmo que eu estava fazendo. Então, primeiro passo, eu tive que reconhecer, né? Tive que reconhecer a minha falha, primeiramente a minha falha, não a falha do outro, primeiramente a minha falha, né? Então, eu precisei ter esse choque de realidade, e quando eu tive esse choque de realidade, não, realmente, eu estou errando, né? Então, juntos, não, igual você falou, assim, estou tendo problema, reconhecer, estou tendo problema no meu casamento, mas a escolha não é ficarmos juntos, independente da situação. Então, Deus, estamos com esse tipo de problema. Nos ajude a solucionar esse problema, né? Deus vai direcionar pessoas, ferramentas para que isso tudo seja desenvolvido. E o quão importante quando a questão que você falou, da gente colocar uma máscara, não, eu não posso verbalizar porque o meu castelo vai desmoronar. Eu vou mostrar para as pessoas que eu estou com um problema. Só que o que eu falo hoje, é possível reconstruir um relacionamento? Como assim, Fabiana? É possível, porque o meu casamento, eu passei isso no meu casamento, né? E hoje eu vivo o melhor do tempo no meu casamento, para a honra e glória do Senhor, né? Então, devido ao choque de realidade que nós tivemos, toda a transformação que o Senhor nos conduziu, hoje nós podemos ajudar outras pessoas, né? A olhar e falar, pensar e colocar em prática, realmente, isso é possível. E é lindo, né? Porque assim, Deus nos cura na nossa história para usar a nossa história para curar outras histórias, né? Então, assim, é lindo quando um casal, mesmo que esteja envolto em muita dor, em muito sofrimento, consegue se render para buscar essa ajuda. Eu acho que você está colocando aí algumas coisas, Fabiana. Eu acho que tem uma dimensão espiritual que a gente nunca pode negligenciar, sim, né? Mas também não podemos espiritualizar tudo. E às vezes o casal cristão pode recorrer a esse mito,
né, de espiritualizar tudo. E sim, a gente não desconsidera uma dimensão espiritual, mas não é só isso, né? Você falou que teve um momento que vocês precisaram de ajuda profissional, procurando um psicólogo. Sim. Vocês passaram por um aconselhamento, que foi ajuda espiritual. Vocês foram atrás de se capacitarem, né? Ter Sim. ferramentas, usar no relacionamento de vocês, para que vocês pudessem ensinar outros como usar essas ferramentas. Então, foi uma construção, né? Uma construção. De uma sabedoria, de uma situação difícil, mas de buscar superar essa situação. Então, assim, foi uma somatória de coisas. Então, como é importante ter essa consciência, ter esse compromisso, ter essa responsabilidade, porque muitas vezes passa, né, assim, vou jogar tudo por alto, vou me separar, mas o processo de separação não é algo simples. Não. Pode parecer uma boa saída inicialmente, mas todo o processo de separação, a elaboração dessa separação, essa desunião, ela deixa suas marcas também, né? E aí eu acho que tem também uma coisa muito importante, Fabiana, que não possa haver esperança para uma pessoa que passou por uma experiência muito ruim, teve seu casamento desfeito. Eu acho que é importante a pessoa se curar, né? Cuidar das feridas, estar bem consigo, né, para poder estar inteiro. Voltar, né? Então, nós começamos falando o quão importante é a pessoa se conhecer, né? E quando a pessoa passa por uma situação dessa, que não é uma situação fácil, ela precisa rever algumas coisas, né? Porque senão vai ficar repetindo a história, vai ficar repetindo, né? Você volta para o final da fila, né? Então, o quão importante é ela rever algumas situações, né? Fazer o caminho aí inverso, porque se a busca dela for por um outro relacionamento, que ela entre nesse outro relacionamento curada. Sim. Primeiramente consigo mesma. Porque não vai adiantar ela querer curar o que não curou no primeiro relacionamento. Sim. Ou no segundo relacionamento. É outra pessoa. Sim. E às vezes, né, quer dizer, vai trazendo sem ter a total consciência disso, e aí vão gerando outros problemas. Existe um mito, né? As pessoas saem de um relacionamento, entram em um outro, achando que o outro vai ser melhor. Se você não fez o caminho inverso, você vai repetir o mesmo erro. E aí você vai ferindo a si e ferindo outras vidas, porque vão entrando outras vidas, né? Uhum. Você tá com uma outra pessoa, você pode ter filhos com essa outra pessoa, né? Então, você vai ferindo, né, os passos. Então, o quão importante é, se realmente essa pessoa tem o intuito, tem no coração, orar a Deus, né? Senhor, tenho esse desejo no coração, e ser guiado pelo Espírito Santo, né? Eu também tenho visto muito isso, né? Pessoas viúvas, pessoas que querem um namoro, entrar ali num propósito, né? Ver ali uma amiga de oração que você possa abrir o seu coração para caminhar com você, né? Isso é muito bom, né? Não só nesse processo, mas no processo, vale para todos os processos. O processo do namoro, o processo do noivado e o processo do casamento. O casal, ele também precisa ter um outro casal para caminhar junto. Sim. Né? Porque quando acontecerem essas adversidades, ele já tem um casal de confiança para poder partilhar ali os seus problemas, né? Quantas vezes eu já cheguei em você e falei, sim, estou com esse problema, o que eu faço? Tirei muitas dúvidas com você, sendo não só uma irmã, não só uma amiga, mas também como uma profissional, né? Então, quão importante nós utilizarmos dessas ferramentas, né? E nós não podemos ter vergonha. Não podemos. Porque isso só dificulta ainda mais o processo. Eu entendo que assim, a gente não abre a nossa intimidade para Raimundo e todo mundo. Sim. Né? Que nem diria a minha avó. O que ela queria dizer com esse ditado? Assim, você não escancara a sua vida para o mundo inteiro. Mas Deus sempre vai colocar alguém no teu caminho.
Deus sempre vai colocar alguém que você percebe que é uma pessoa idônea, que é uma pessoa respeitável, que é uma pessoa que tem uma comunhão com Deus, que vai te orientar dentro da palavra de Deus, vai estar orando com você e por você. Então, é diferente, né? Porque às vezes tem pessoas que, assim, não tem como você se abrir, pelo contrário, seja prudente, não é com todo mundo, né? Mas sempre haverá alguém. Não é qualquer pessoa, mas isso não significa que nunca haverá uma pessoa que você possa estar buscando ali orientação em termos de aconselhamento, mas também profissionais, enfim, em busca de estratégias para poder lidar, né, para poder crescer, aprender, enfim. Então eu acho que isso é muito importante, porque para a pessoa que quer crescer, as situações de sofrimento acabam sendo revertidas para grandes aprendizados, e eu acho que isso é algo importante de ter a consciência. É um investimento. É um investimento. Né? E casamento precisa de investimento, assim como, por exemplo, quando a gente se torna pais, né? O nosso tema hoje não é sobre a maternidade, mas assim, a gente não sai da maternidade com um manual, né? A gente sai com algumas orientações, mas a gente não sai com manual. Então, assim, eu preciso buscar, eu vou aprender, eu já certamente, né, se espera ter lido, né, antes. Eu fui acompanhando ali a gravidez, fui fazendo pré-natal, fui tomando cuidado da minha saúde, da minha gestação, mas também fui me preparando, né, como educar uma criança, como... Então, quer dizer, o aprendizado, ele sempre vai estar ali. Não, ninguém é assim, bom, eu me tornei pai, pronto, agora eu sou um expert na maternidade, né, ou na paternidade. Não, né, são aprendizados. E assim na nossa vida profissional, eu sempre dou esse exemplo também para os casais, né? Nós sempre estamos buscando aprimorar a nossa vida profissional, seja por um curso, de curta duração, seja por uma graduação ou uma pós-graduação. E o que temos feito pelo nosso relacionamento? E se não fizermos isso na vida profissional, a gente fica ultrapassado. As oportunidades, né? Sim. Entendeu? Já não serve mais para o mercado. Já não serve. Quanto mais para um relacionamento. Quanto mais para que é o dia a dia, né? Então, isso é importante. Você, com a sua fala, eu lembrei que nesse ano, nós... orando, né, pelos casais, alguns casais que nós ministramos o curso de noivos, e aí eu falei pro Wagner, eu estava orando e o Espírito Santo me pediu para fazermos algo, né, e nós marcamos, né, em datas diferentes, com os casais, claro, aqueles que também aceitaram, né, porque a gente respeita também, o Senhor é um Deus que respeita, né, então nós também respeitamos, e marcamos ali uma reunião com cada um dos casais, para saber como eles estão, né, quais são os desafios que eles estão passando, as bênçãos também, para eles contarem as bênçãos, né, e quão importante foi esse momento que nós tivemos, porque nós pudemos também falar de nós, né, eles falaram deles, né, colocamos ali num caderninho de oração, né, então a importância também da oração, um pelo outro, né. E nós pretendemos fazer o segundo encontro no segundo semestre, né? Então, foi muito abençoador, né? Então, aí eu volto a falar da troca, né? Não é porque eu estou ministrando que eu não posso aprender, pelo contrário. Eu posso aprender e muito, né? Então foi uma troca muito importante para nós como líderes, né? E para eles também, né? Eles se sentiram, nossa, se lembraram de mim. Por mais que nós deixamos muito claro que qualquer situação eles podem vir falar com a gente, mas eles se sentiram totalmente felizes pela nossa atitude de ir até eles, né? Então, se você está passando por alguma dificuldade no seu relacionamento, ore a Deus, né? O que eu peço, ore a Deus, que com certeza o Senhor vai te direcionar
alguma ferramenta para que você possa ser, o seu relacionamento possa ser, aí ter uma ajuda, né? Então, o quão importante é e quanto saudável também é, né? E quando nós falamos de relacionamentos saudáveis, nós também trazemos isso para dentro da igreja, né? Então, a gente sempre fala, casamento forte, família forte, igreja forte. Né? Então, é o que eu falo, quando eu estou bem com Deus, meu cônjuge está, meus filhos estão, a sociedade está, porque isso vai se propagando, né? Então, a gente não pode pensar que é só para mim. Essa questão do relacionamento individualista, muitas pessoas estão vivendo esse tipo de casamento. É dessa forma que eu quero, casamento, relacionamento. É dessa forma que eu quero, é assim. Não. O relacionamento é feito de duas pessoas. Então, lembra, não é 50%. É 100% de cada um de nós. E é isso que o Senhor espera de nós, né? Que entramos e permanecemos, né? 100% dentro de um relacionamento. Interessante, né, Fabi? Porque assim, a gente vive num momento, né, da história da humanidade, onde assim, né, eu busco os meus interesses. São os meus interesses. Para uma pessoa casada, não são os meus interesses, são os nossos interesses, né? Porque se não houver isso, como é que os dois estão se tornando um? Como é que vai haver uma unidade onde não há esse encontro de vidas? Então, acaba sendo muito complicado, porque são dois indivíduos, então existe uma individualidade, a junção de duas individualidades, né, de dois indivíduos, mas o individualismo no relacionamento é muito complicado, né, assim, e aí onde vai ter a confiança para a entrega nesse relacionamento? E se você não confia para se entregar, como é que você vai se entregar? Não tem como. Quando nós fazemos, né, uma aliança, eu vou pegar a minha aliança aqui, né? A aliança, ela não tem começo e nem fim. E quando nós entramos no casamento, é isso aqui que nós fazemos. Né? Então, essa questão da individualização do ser humano hoje está falando muito alto. E eu vejo que os casamentos estão se deteriorando realmente por causa disso. Né? Quando você vai buscar as informações, conversar, o que levou ao término de um casamento, porque ele queria dessa forma, porque era só como ele queria, a falta de respeito, né? Então é sempre o eu. Então, quando nós se casamos, nós até temos uma aula que fala sobre isso. Risca o eu. E a partir de agora, somos nós. Então muda, né? É preciso mudar. E quando eu falo que é preciso mudar, é em todos os aspectos, porque as pessoas não querem mudar 100%. Né? E existe a responsabilidade de cada um. Sim, a vida muda, gente, né? E a vida não muda só para quem é casado, para quem é solteiro também. Porque se a pessoa está vivendo uma vida onde não há transformação, não há crescimento, não há mudança, tem algo aí. Pode parar. Né? Tem algo aí. Pode parar. Agora, num casamento, também. Né? O casamento, ele é transformador. E aí, assim, se não há espaço para esse crescimento, para esse respeito, para entender, porque às vezes as pessoas, elas parecem que vão se estranhando, né? Você não é mais a mesma pessoa, porque, né, eu falo que a dificuldade de um casamento, ele nunca começa no dia anterior, ou a semana anterior, ou o mês anterior à separação. São coisas que foram se arrastando, né? Que não foram sendo trabalhadas a contento, né? Não foi. E aí é muito triste quando chega num momento em que a distância é tão grande, que aí não tem como haver um encontro, porque já não tem mais a disponibilidade para construir a ponte, né? Já não tem, e aí é complicado. E eu acho, Fabi, que uma das coisas muito difíceis num relacionamento é quando o casal tenta, cada um tenta
formatar o outro naquilo que ele acha que é melhor. Né? O meu marido vai ser o melhor marido sendo assim, assim, assim. A minha esposa vai ser uma melhor esposa sendo assim, assim, assim. É desse jeito que ela tem que ser. Quer dizer, traz a forma e diz, entra nessa forma que essa forma é boa. E não, ninguém entra numa forma que não é sua. Porém, isso não significa que não possa haver mudança e transformação. Então, muitas vezes eu percebo que ficam ali, olha, num choque de um tentando mostrar para o outro como ele está errado. Primeiro que assim, né? Se numa história só há 2 lugares a serem ocupados, né? Ocupados, que é o lugar de quem está certo e de quem está errado, quem que você vai querer ser na história? Né? Os 2 vão correr para ocupar esse lugar, né? Eu sou o certo e vou mostrar para o outro que o outro está errado, né? Aí cria-se um embate, né? Então assim, ó, então em vez de procurar quem está certo, quem está errado, vamos procurar juntos uma solução, né? Vamos procurar juntos uma solução, porque isso é importante. Vamos buscar essa solução, né? E vai ser uma busca. Né? Vai ser uma procura, porque aí o que eu vejo, Fabi, quanto mais um casal fica ali se degladiando e entra aí numa disputa de poder, né? Quem é que tem mais poder, quem é que é o certo, quem é o errado, e tá ali, mas eles se machucam. Agora, quando, né? E aí vão surgindo as diferenças, a dificuldade de lidar com as diferenças, mas quando esse casal, ele entende, né? Que assim, olha, nós não somos da mesma forma, né? Eu tenho a minha forma, você tem a sua, mas como que a gente reconhece as diferenças e como que a gente lida com essas diferenças e como vamos negociar com essas diferenças para o nosso relacionamento, para que isso não crie um abismo entre nós, né? Aí, o que acontece? Aí essas diferenças, elas vão sendo trabalhadas, porque de repente, olha, o que falta em mim, você tem, você me complementa e eu te complemento, e aí, olha, vai havendo uma junção. E quando tem essa junção, tem um fortalecimento. É como se fosse uma engrenagem que se encaixa bem e aí funciona, né? Porque ela não tá ali. Não fica no embate, não né? Fica no embate. Os casais, eles costumam ficar muito nesse embate, né? E quando a sua fala da questão da mudança, glória a Deus que nós mudamos. Eu dou graças a Deus, porque o meu esposo, ele não é a mesma pessoa de 20 anos atrás, quando eu conheci ele. Ele é uma pessoa muito melhor, né? Então, o quão bom é também eu poder visualizar isso, né? Que nós crescemos juntos. Se ele mudou, eu também mudei. Né? Então, a questão de ficar nesse embate não é saudável, né? Então, nós costumamos a falar assim, teve algo que vocês não tiveram, alguma situação que vocês entraram em desacordo, não sou mais eu e não é mais o Wagner, é o Senhor que tem que entrar. Né? Quão importante é a gente entender que o acordo precisa fazer parte de um relacionamento, né? Porque pensamos de forma diferente, viemos de famílias diferentes, né? É claro que a partir de um tempo que nós estamos juntos num relacionamento, muitas coisas vão se moldando, né? Mas algumas coisas também não. Né? Então, é necessário procurar um acordo, né? Então, se existe esse desacordo em algumas situações, é necessário buscar o Senhor, que não seja a minha vontade nem a do meu esposo, mas a sua vontade, né? Porque é o que você falou, esse embate só traz desgaste, né? E é horrível quando você tem esse tipo de relacionamento. Eu me lembro, no começo do meu relacionamento com o Wagner, que a coisa que eu mais queria é que ele mudasse. Eu quero que você seja assim, assim. Aí um dia o Espírito Santo falou para mim assim, ele vai mudar, mas nas coisas que eu vejo que ele precisa mudar. Nas outras coisas ele não vai mudar. E o Wagner mudou muito, mas existem algumas coisas, assim como comigo também, né? Que permanecem. E a gente aprende a viver, a conviver daquela forma. Onde dá o encaixe. É a engrenagem, né? Então, é necessário o casal entender que precisa haver um acordo. Nós temos uma aula que só fala disso, de acordo. Quão necessário é nós colocarmos em prática esse acordo, né? É muito importante isso. Interessante, né, Fabi? Porque, assim,
o casal, eu costumo até falar quando eu faço aconselhamento pré-nupcial, já no primeiro encontro, né? Eu digo assim, escuta, ok, vocês estão apaixonados, decidiram pelo casamento, estão naquela empolgação do planejamento do casamento, da organização, enfim, ok. Mas eu vou fazer uma pergunta que vocês não precisam me responder, mas cada um responda para si mesmo. Você já deu para conhecer um defeitinho que o outro possui. E se não tem, se essa pessoa é perfeita, aí eu estou muito preocupada, né? Que eu acho que você está completamente equivocado, porque ninguém é perfeito. Então você sabe que algumas dificuldades que essa pessoa tem, né? E você está disposto a conviver com isso uma vida toda sem a garantia de mudança? Porque às vezes, outro mito, Fabi, a pessoa pensa assim, quando casar, muda. Então tem uma fala que a gente deve mudar sim, mas não há garantia de que vai haver uma mudança de 100%, sim, né? Tem uma fala que eu ouvi há um tempo atrás e eu achei bem interessante. O homem casa com a mulher achando que ela não vai mudar, e ela muda. A mulher casa com o homem pensando que ele vai mudar, e muitas vezes ele não muda. Olha, isso é legal. Né? Então, você está entrando nesse relacionamento com qual expectativa? Uhum. Né? O Wagner sempre faz essa pergunta: por que vocês querem se casar? Aí os noivos ficam mudos, né? Não sabem responder, né? Então o Wagner fala, ok, nós vamos ter a primeira aula e na próxima aula nos tragam, nem se for escrito, né? Qual é o motivo? O que motiva vocês a se casarem? Uhum. Né? Então é uma reflexão que a gente precisa fazer com que eles pensem, porque se não chega no primeiro conflito que eles tiverem, já não quero mais. E infelizmente é algo que a sociedade tem apoiado. Sim, nossa, mas não deu certo. Quer dizer, assim, hoje, infelizmente, os valores da sociedade não é para uma aliança. Não. Né? Mas assim, me convém, não convém? Se não, tudo bem, né? E bola pra frente. Eu lembro que na pandemia, se o casal não tivessem vínculos com filhos, no caso, era tão fácil a separação que por um aplicativo, foi desenvolvido um aplicativo na época que a separação poderia ser feita por um aplicativo. Agora, me fala, qual foi o relacionamento que durante a pandemia não teve um problema? Não existiu esse casamento, não existiu esse relacionamento, né? Então, a gente não pode, no primeiro problema, no primeiro conflito que aparecer, já pensar em se separar. Uhum. Não, eu preciso ter a consciência, porque aí volta, por que foi que eu me casei? Por que eu escolhi esse parceiro? Qual foi tinha o meu algo ali, né? Minha aliança. A minha aliança. Então tinha algo ali. Então se tinha, vamos fazer de tudo para que resgatar. É o resgate, isso, essa palavra que eu queria encontrar. É o resgate, né? E no relacionamento, muitas vezes, a gente precisa resgatar. Não é só no relacionamento conjugal. Em todo relacionamento, você tem uma amiga, faz anos que você não vê aquela amiga. Puxa, tô com saudade. Vai ter que resgatar esse relacionamento, trazer ele um pouco mais para perto, né? E isso você vai ter que lidar com algumas situações. Às vezes, um horário, um dia, enfim, trabalhar ali todo um contexto para que esse resgate seja efetuado. E dentro do relacionamento conjugal também não vai mudar. Assim como uma casa, ela precisa de manutenção, né? Uhum. O relacionamento também precisa. Precisa de cuidado, precisa de assistência, precisa de tempo. E uma das grandes questões hoje é a falta de tempo. E uma dos grandes inimigos do relacionamento tem sido o mundo virtual. Sim. O mundo virtual ocupa tanto do tempo real, da vida real, que impede que a vida real aconteça. Então, muitas vezes, as queixas são assim, olha,
meu marido chega em casa, ou minha esposa chega em casa, tá lá no mundo, né? Ou tá no tablet, ou tá no computador, ou tá no celular, e conversando com pessoas e tal, e não, quer dizer, a mesa já não se senta mais à mesa, há muito tempo, né? Sim. Não se senta à mesa, tá lá no sofá e tal, e tá lá, né? Ou tá na tela assistindo alguma coisa, ou tá ali vendo e tal, quer dizer, virou rodoviária, né? Assim, né? Não há um encontro, é de passagem. Então isso é muito complicado, porque o relacionamento real, ele requer que você esteja presencialmente nesse relacionamento, que você dê seu tempo, a sua atenção, a sua energia, a sua vida, você está compartilhando vida. Né? Então isso é muito complicado, porque às vezes a pessoa, lá no mundo virtual, as coisas são diferentes. Você viu os casais? Totalmente diferente. Tudo, né? Mas porque é um clique. Aquele clique, né? Eu posso me posicionar e fazer aquele clique para aparecer um monte de coisa, mas que na real não é aquilo. Não é aquilo. A questão que você falou é a questão das prioridades, né? Nós até falamos no último culto da família do mês passado sobre prioridades, né? É bom que os casais sentem e conversem sobre suas prioridades, né? A gente entende que cada família, cada casal tem ali os seus desafios, não tem como fazer com que todas as famílias permaneçam da mesma forma, tenham as mesmas prioridades, os horários são diferentes, mas o quão importante é também nós priorizarmos. Então, qual é a nossa prioridade como família? Primeiro como casal, né? E depois como família, quais são as nossas prioridades, né? E, se possível, até escrever para ficar bem pautado, né? Então, igual você falou a questão do tempo, né? Hoje o tempo está escasso, né? E aí o tempo que a pessoa tem, existem muitas reclamações, né? Nós recebemos muitas reclamações dos casais, né? O tempo que ele tinha para ficar comigo fazendo algo junto, estava no celular, estava, enfim, no videogame, né? Então, isso causa muito problema no relacionamento, é muito ruim. É a falta de medida para as coisas, né? Falta de medida, porque prioridades. Eu entendo que às vezes fala assim, puxa, mas eu não posso ter um momento de lazer? Claro que pode. De relaxar, com certeza. Pode. Mas qual é a medida disso? Porque se isso acontece todo dia quando eu volto para casa, né? E eu não tenho um tempo, né, de olhar para outra pessoa, de reconhecer, porque eu acho que uma das coisas lindas que um relacionamento traz, Fabi, é a questão do olhar, né? Sim. De você olhar o outro e falar assim, você não tá bem, né? Como é que foi o teu dia? O que aconteceu? Ter a percepção, né, do outro, isso, né? Tá se perdendo, né? Porque não se investe para desenvolver essa percepção. Isso é muito triste. É importante que nós, mesmo dentro do casamento, nós também tenhamos as nossas amizades, sim, né? Isso é muito importante, sim, essa construção também. Porém, qual é a prioridade? Então, eu posso assistir televisão, eu posso assistir um filme, algo que você não goste, é super saudável. Mas o que não pode se perder é essa essência, né? Eu não posso sair despercebida da minha casa. Eu não posso, né? Viver uma vida de solteiro sendo casado, né? Então, assim, eu saio a hora que eu quiser, eu volto a hora que eu quiser, eu saio quantas vezes eu quiser. E não é que a gente não tem os relacionamentos, a gente tem, e é saudável que se tenha, sim, né? E as amizades precisam também de investimento, de manutenção, ok. Mas qual é a medida disso? Né? Porque o que tem, e é muito triste, são pessoas casadas querendo ter uma vida de solteiro, decidir e não considerar o outro, parar para pensar o que o outro, tudo bem se eu for fazer isso, vamos combinar tal dia, eu vou sair com os meus amigos, você sai com as suas amigas, sim, né? Sim. Porque aí a gente vai usar esse tempo para a gente fazer algumas coisas que a gente não necessariamente precisamos fazer juntos, porque às vezes a gente vai sair junto com os nossos amigos, sim, mas às vezes vai ser separado e tudo bem, né? Mas como negociar isso e qual a medida disso? Né? A medida é muito importante. E uma ferramenta também que eu gosto muito, Wagner e eu gostamos muito, são as 5 linguagens do amor. Eu acho bárbaro. Nossa, eu acho fantástico, porque até o livro, na época, foi você que indicou para nós.
Por que eu gosto muito dessa ferramenta? Existem várias ferramentas, né? Mas a que veio na minha lembrança agora é essa. Quando eu conheço a linguagem de amor do meu cônjuge, esse tempo que eu tenho com ele e vice-versa, eu pratico essa linguagem do amor, né? Então, o resultado que nós temos desse tempo, né, que nós estamos colocando em prática a linguagem do amor um do outro, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. É muito importante nós também que nós tenhamos esse conhecimento, né? E aproveitar o máximo possível. É ferramenta. E aproveitarmos o máximo possível. Exercer sim. Colocar em funcionamento, né? Sabe por quê? Esse livro, As 5 Linguagens de Amor para o Casamento, enfim, esse livro foi traduzido aqui para o Brasil há mais de 20 anos. E eu lembro que aí foi assim a série, né? As 5 linguagens de amor para o casal, as 5 linguagens de amor da criança, as 5 linguagens de amor do adolescente, as 5 linguagens de amor do perdão, as 5 linguagens do solteiro, as 5 linguagens... Então, mas assim, porque o Gary Chapman, que é o autor, né? Ele teve assim uma percepção muito interessante, porque assim, as pessoas sentem necessidade de serem amadas. Sim. Elas precisam sentir que são amadas. E o interessante é que às vezes a pessoa, né, ou porque veio de uma família, de uma cultura onde a expressão de amor era de um jeito e acha que a única forma de expressar amor é daquela forma, e não necessariamente, porque ele divide basicamente em 5 linguagens. E aí, o que acontece? Às vezes a pessoa, nossa, mas eu pago as contas, isso não prova, né, que eu amo. Basta, né? Quer dizer, tá, ok, que bom, né, que você honra os seus compromissos, tudo, mas se essa não é uma linguagem que a outra pessoa entende, né, como estar sendo amada, então você vai precisar aprender. E quando há um compromisso do casal de querer aprender isso, é tão bom, porque assim, eu quero aprender a linguagem de amor do meu marido, mas ele também está comprometido em aprender qual é a minha linguagem de amor. A troca. E é tão interessante, Fabi, porque... às vezes eu vejo em filmes o pessoal citando esse livro. Eu já vi mais de um filme citando as 5 linguagens de amor, já vi em noticiários citando. Eu falo assim, olha, seria tão bom, que é algo tão simples, se as pessoas, né, que hoje está acessível aí a pegar, a ler, enfim, tem audiobook, tem PDF, tem, quer dizer, hoje assim não existe mas eu não gosto de ler, gente, tem audiobook, né? Então, hoje não tem como falar que não teve acesso. Não teve acesso. E ali as 5 linguagens de amor, até se você quiser falar um pouquinho sobre cada uma, assim, só para dar uma pincelada e você ir atrás, se tornar um expert em descobrir a sua linguagem de amor e a linguagem de amor do seu cônjuge, dos seus filhos. Enfim, vai ser muito bom. 5 linguagens, né? E todas nós temos essas linguagens. Porém, uma ou duas ali sempre se sobressai. E aí tem a linguagem do toque físico, tem, me ajuda se eu esquecesse, o tempo de qualidade, atos de serviços e presentes e palavras de afirmação, né? E lendo o livro, existe um teste também que nós podemos fazer para entender qual é a linguagem de amor, qual é a sua linguagem de amor. E aí, perante esse teste que é aplicado, você consegue responder, e aí tem um quiz, né, abaixo, que dá ali uma nota. Perante as respostas, as suas respostas, né? Tem um quiz abaixo. Tem uma pontuação. Ele faz uma pontuação e aí ali dá o resultado de qual é a sua linguagem do amor. E é interessante, né? Depois, há muitos anos atrás, quando Wagner e eu conhecemos, né, essa ferramenta, a linguagem do amor do Wagner é tempo de qualidade. Então, muitas vezes eu falo assim, Wagner, você não quer, dar um exemplo, né? Ir lá e fazer alguma coisa fora? Aí ele, você não quer ir comigo? Aí eu,
fico pensando na minha cabeça, né? Não verbalizo, mas na minha cabeça eu fico pensando, nossa, tem tanta coisa para fazer, seria tão mais rápido, né? Mulher, seria tão mais rápido se ele fosse, resolver isso sozinho, e eu fico aqui em casa resolvendo outras coisas. Mas aí o Espírito Santo, opa, qual é a linguagem de amor dele? Tempo de qualidade. Ele quer você junto com ele. Então, vamos lá, vamos juntos. Aí ele sempre fala, não, eu quero sair de mão dada com você. Vamos até o mercado, vamos no mercado juntos, né? Então, o quão importante é esse conhecimento do outro, né? Porque muitas vezes eu não tenho certas atitudes que eu teria se não conhecesse a linguagem de amor dele, né? Então, quão importante é, né? Então, e ele também, ele conhecendo a minha linguagem do amor, então ele fala, opa, né? Eu quero agradar, eu quero que ela se sinta bem, então eu vou praticar a linguagem de amor dela. Então são ferramentas, né? Dentro de um relacionamento, a busca é por ferramentas. Porque aí, né, Fábio, o que acontece? A pessoa ela vai estar motivada a investir no relacionamento. Sim. Porque ela vai se sentir amada, isso vai trazer segurança, né, para a pessoa, ela vai querer estar ali, ela é algo que completa, que complementa. E né? uma vez que eu faço algo pelo meu cônjuge, ele também vai ter satisfação em fazer por mim. Então vai ter sempre aquela troca. Né? É isso que nós começamos a falar, a questão do 100% e não 50%. Eu vou querer sempre me doar, porque quando eu recebo algo, a intenção é eu doar para outra pessoa também. Então nós estamos sempre no relacionamento, tá no dar e no receber. É uma troca, vai ter sempre uma troca. Relacionamento saudável envolve troca. É troca. Então, essa ferramenta, convido, né, vocês a estarem buscando essa ferramenta, né? Pode me procurar a Simone também, estamos aqui. Quem sabe até o próximo culto de casais podemos ministrar sobre esse tema, né? Seria até legal. Dá para buscar na internet, no YouTube, né? Teste. Os encontros de casais que a gente tem aqui na igreja, os que já aconteceram. Mas esse teste também sobre como descobrir a sua linguagem de amor, isso é fácil de achar. Isso é fácil de achar, é uma pode coisa nos difícil, procurar. E aí fica aqui, né? Fica a dica, a sugestão, né? Dessa ferramenta também, entre outras, né? Dessa ferramenta muito boa também. Porque aí, uma coisa que é importante, né? Se você procura a solução do seu problema no relacionamento sozinho, é um problema. É um problema. Né? E é impossível, né, Cí? Porque o relacionamento é feito de duas pessoas. Duas pessoas. E se cada um buscar separadamente como suprir algo que não está sendo suprido ali, olha o abismo, né? Criando uma distância maior ainda. Então, assim, como é importante o reconhecimento de que algo não está bom ou não está bem, mas esse reconhecimento é assim, olha, o que eu preciso mudar, porque assim, fica fácil também olhar e dizer, o outro que precisa mudar, é a outra que precisa mudar, o problema é você, não, o problema é você, não, como é que eu posso mudar, onde que eu preciso mudar, eu vou me comprometer com o que cabe a mim. Sim. Eu posso mudar a mim na história, eu não posso mudar o outro, né? Então, o que é que eu preciso fazer de diferente? Aonde eu preciso mudar? Porque aí eu acho que também sai de um pedestal, né? Sim. De que eu tô certo e você é que tá errada, né? Então, assim, olha, como que juntos podemos buscar a solução da nossa dificuldade, do nosso problema, mas eu tô me comprometendo a olhar para mim e ver no que eu preciso mudar, porque aí o outro também vai se comprometer, né? Dizer, olha, eu também vou olhar para mim e vou ver aonde eu preciso mudar. Paulo fala isso, né? No versículo de Romanos, que o que depender de vós, faça. Então, o que depender de mim, eu vou fazer. Quando eu faço, o meu cônjuge vai me seguir. Isso é uma coisa muito certa, né? Nós precisamos procurar construir pontes e não muros. Hoje nós temos visto os relacionamentos construindo muros, erguendo muros. Aí você fico perdida. Como é que as pessoas vão conseguir burlar esses muros, né? Então, não desfaça esses muros, né? E vai criando pontes, né?
tá com um problema, crie uma ponte para resolver esse problema. Surgiu um outro problema, crie outra ponte, mas não crie muros. E, infelizmente, nós temos visto muito isso. E não se esqueça que ponte precisa de manutenção. Porque às vezes tem ponte que foi muito bem feita, tal, mas não passou por manutenção, ficou condenada. Um outro problema que a gente vê muito também, Fabi, é a questão da comunicação, né? Muito assim, difícil no relacionamento, principalmente em crises, em momento de crises. E como também é algo que os casais precisam aprender como comunicar. Inclusive falar das suas frustrações, né, das suas questões, enfim. Eu sempre falo, assim, quando eu tô conversando com casais, eu falo assim, olha, como é que é o se desnudar para o outro? E eu não estou me referindo só ao se desnudar fisicamente, que também às vezes é um problema, né? Porque às vezes tem pessoas que têm problema em se desnudar para o seu cônjuge. Por quê? Por causa de toda às vezes abusos que passaram, às vezes por conta de toda uma pressão, principalmente das mulheres que tem que ter o corpo dessa forma. Verdade. Então, quer dizer, e às vezes aquilo que tem que ser tão leve, tão especial, se torna um fardo, se torna um pesar. Mas, assim, eu tô falando sobre um desnudar da alma, sabe? De você chegar, você poder abrir o teu coração para o teu cônjuge, partilhar. Quer dizer, como é importante saber ouvir o outro e não ter a pressa de dar uma resposta. Não é para julgar, não é um tribunal, não, você fez isso, você não devia ter feito. Não, acolha, mesmo que depois de acolher, às vezes a pessoa está mal, ela está precisando dividir, ela está precisando se abrir, né, e colocar, e aí assim, depois, né, acolheu, talvez num momento seguinte, se você perceber que naquele momento vai doer demais, né, escolha a palavra, escolha a forma de falar, chega, retoma o assunto, fala assim, olha, podemos conversar sobre aquilo, porque eu percebi como aquilo te machucou, como foi ruim para você. Eu estive pensando, eu estive orando, né? E aí eu gostaria de retomar esse assunto para talvez sugerir algumas coisas ou pensar junto com você algumas soluções para que você não tenha que experimentar essa sensação, esse sofrimento novamente. E tudo bem a gente conversar sobre isso, e se não é o seu tempo ainda, ok, eu vou respeitar, e quando você quiser conversar sobre isso, estou aqui, né? Poder respeitar, né? Porque aí ser dono da verdade ou ser a dona da verdade, não dá. Gente... A comunicação também é uma via de mão dupla, né? Ambos precisam falar, ambos precisam ouvir. E o meu cônjuge, ele precisa ser meu amigo. Né? E é uma situação também que pega muito, né? Existe um mito aí que as pessoas falam que cônjuge é cônjuge e amigo é amigo. Ele precisa ser meu amigo. Porque se eu não me abro com o meu cônjuge, eu vou me abrir com quem? Né? Eu acabo abrindo algumas brechas, né? Que bem delicadas. Então, o meu cônjuge, ele precisa ser o meu amigo e vice-versa, né? É sempre uma via de mão dupla aí. Então, igual você falou, né? Um ajuda o outro, né? Olha, eu hoje passei por tal situação, preciso que você ore por mim, ora comigo, né? É sempre a questão da troca. Uma outra dificuldade dentro da comunicação que os casais também têm é orar juntos, né? Oramos, né? Você ora aqui, ora ali e tal, mas o casal precisa ter um momento de oração juntos. Pelo casamento. Pelo casamento. E um pelo outro. Sim, né? Pelo casamento. E aí entra a questão da intimidade. Eu me recordo de algumas situações que eu não consigo verbalizar que eu estava com raiva dele, que eu fiquei brava com ele, mas você precisa verbalizar, porque Deus já sabe disso. Né? E até cura, isso cura, né? O relacionamento me cura, se isso é um sentimento que eu estou sentindo, quando eu verbalizo, é claro,
Eu preciso saber a forma que eu vou verbalizar tudo isso para também não magoar o outro. Mas quando eu tenho esse posicionamento, eu também sou curada, né? Eu não fico rastejando com os problemas, deixando as ervas daninhas entrar no meu relacionamento, porque é bem sutil, igual você falou. Um relacionamento, um casamento, ele não termina de um dia para o outro, né? São coisas que vão acontecendo, é um conjunto de situações, aí é como se fosse um copo, vai enchendo com água, vai enchendo, e quando vai ver ele transbordou e ninguém aguenta mais, né? Então, o que nós costumamos a falar para os casais é que quando o sinal ficar amarelo, já é o sinal. Não espera ficar vermelho, né? Nós temos visto os casais esperando ficar vermelho. E aí, quando fica vermelho, é uma outra situação, né? Então, o sinal amarelo piscou, opa, já vamos nos movimentarmos, né? Então a comunicação é uma outra ferramenta que precisa ser desenvolvida dentro do casamento. Uma boa comunicação. Uma boa comunicação, né? E muitas vezes, se por acaso o casal tiver alguma dificuldade, são questões também a serem desenvolvidas, a serem amadurecidas, né? Se existe essa dificuldade aí com o casal, isso também é uma questão que pode ser, sim. Desenvolvida, amadurecida, né? E é uma área do relacionamento que hoje impacta muito, né, nos relacionamentos, né? Então, se eu não começo lá no meu namoro, né, se eu já não tenho uma comunicação boa no meu namoro, eu não vou conseguir. As chances são mínimas, né, de que isso possa ser desenvolvido. Sim, então eu tenho que começar a desenvolver, né? Então são coisas que no namoro a gente precisa desenvolver, volta a desenvolver algumas coisas que a gente vê dentro do noivado, a gente sinaliza, né, para eles estarem buscando, né? Nós, como seres humanos, a gente sempre tem algo a melhorar. Sim. E eu acho que é importante ter essa consciência, porque assim, às vezes no período de namoro, a pessoa já vão tendo alguns sinais muito preocupantes. O amarelo piscando, né? Sim. E às vezes a pessoa acha que não. Às vezes já situações de abuso. Sim. Né? Verbal, físico, sexual, né? E outras coisas. Quer dizer, nenhum tipo de abuso pode acontecer num relacionamento. Nenhum tipo de... Mesmo no casamento. Porque às vezes assim, olha, não. Mas foi um dia mal, foi... Não, peraí. Não. Né? Nenhum tipo de abuso é justificável mesmo no casamento. Tudo é permitido no casamento? Não. Abuso não é. Não é nenhum permitido. Tipo de abuso. Desrespeito. Né? Desrespeito é um limite que não pode ser ultrapassado. Sim. Porque quando ele é ultrapassado, fica difícil, né? Tem certos marcos que a gente não remove. Aqueles marcos, eles trazem segurança. Porque se você não tem um relacionamento respeitoso, seus filhos vão estar crescendo dentro de um ambiente abusivo, achando que aquilo é normal. Isso é perigosíssimo. Nossa, é terrível. Então, assim, tem tantas coisas que assim, a gente precisa... E tudo isso, gente, é vitória. É tão lindo quando a gente vê a restauração, o crescimento da pessoa, do casal. Porque assim, o casamento, gente, ele vai passando por fases. Você, claro, eu tô falando assim de um casal que se casou jovem e aí tá amadurecendo. Tem casamentos que às vezes acontece já lá na terceira idade, e ok, né? Deve ter o respeito, deve ter, né? Ou na meia idade, enfim. É válido da mesma forma, né, Si? Então, mas entendendo as fases que você está passando, porque às vezes você fala assim, puxa, mas eu quero aquela jovem. Sim, aquela jovem, ela está viva, é a boa notícia, mas ela está envelhecendo, assim como você. Respeitar, né? Respeitar as fases, entender, em busca de ajuda, entender as fases que estão passando, como é que vocês se preparam.
para essas etapas, quando os filhos chegam, quando o ninho fica vazio, quando vocês estão indo para a terceira idade, Sim. envelhecendo juntos. Quer dizer, como se preparar para cada fase da vida, porque isso vai se tornando algo muito especial também, né? Não é cultural aqui no Brasil nós nos prepararmos para as fases. Infelizmente, né? E é algo que eu tenho aprendido já há alguns anos, né? Eu preciso me preparar para passar por aquilo, porque quando eu não me preparo, o desconhecido causa muito medo, né? Não que o medo não seja necessário, mas ele me causa tanto medo, tanta frustração, diferente de quando eu pelo menos busco informação sobre aquele assunto. Né? Então precisa, igual você falou, a questão da terceira idade, nós precisamos crescer junto com tudo isso, né? Amadurecer as fases da vida, e nossa vida é feita de fases, começa no namoro, noivado, casamento, né? E o casamento ele passa por várias etapas, né? Então, quão importante é nós conhecermos essas etapas e amadurecermos juntos com essas etapas. Eu tô até lembrando de um livro também do Gary Chapman. Eu acho que esse livro está esgotado. Eu não sei se ele foi reeditado, mas se ele tiver esgotado, acho que vai ter em PDF. Que é As 4 Estações do Casamento. Nós temos. Muito bom, né? Por quê? Porque tem a primavera, né? Aí vem o verão, vem o outono, vem o inverno. Então vão tendo aí as estações no casamento e como você se preparar, lidar, enfim, com essas etapas que faz parte da vida. Né? Elas fazem parte da vida. E que bom que elas fazem parte, né? Assim como a natureza se renova, né? Cada etapa, cada estação tem as suas, os seus desafios, mas tem as suas belezas também, tem as suas conquistas, né? Que acaba sendo muito importante. Verdade, sim. Fabi, pano pra manga, né? Muita coisa. Muita coisa que tem, que a gente poderia estar falando, que a gente poderia aqui estar discorrendo. Aliás, vamos ter outros momentos também que eu quero te ouvir com mais dicas, com mais orientações aí nesse bate-papo de aprendendo com elas, porque eu acho que é muito importante, né? Gente, o não saber não é motivo para não ir em busca de crescimento, de aprender, de entender onde, como buscar ajuda. Não é de qualquer forma. Eu acho que hoje em dia existem tantas possibilidades para nós cristãos, tantas possibilidades. Eu acho que uma das coisas também é que quando uma aliança é quebrada, um relacionamento é rompido, primeiro esse relacionamento foi rompido com Deus, né? E isso é muito triste. Eu acho que falta hoje um compromisso, né? Porque quando um casal se casa, quer buscar a bênção de Deus. Tá errado? Não. Então fique buscando essa bênção. Continua, né? Não é só lá no ato da cerimônia, da oficialização desse relacionamento, né? Mas continue buscando a vontade de Deus e a bênção de Deus para o teu casamento. Porque isso é maravilhoso. Né? Às vezes a pessoa, ela pensa assim, eu me casei, agora o meu cônjuge vai preencher a falta que é em mim. E tem uma falta que não preenche. Por mais que ele te ame, por mais que você o ame, não é você que preenche essa falta, é Deus. É Deus. Né? E todo ser humano tem uma falta que é só Deus que pode preencher. E quando a gente busca isso em algo ou em alguém, a gente se frustra muito e acaba sendo muito decepcionante. Agora, Deus não decepciona nunca. E o casamento é uma instituição criada por Deus, né? Então, nós precisamos também usufruir dessa bênção. Isso. Né? Então, é um presente para nós como ser humano, né? Não estou desmerecendo as pessoas que escolhem ou escolheram ficar sozinha, não estou
desmerecendo. Não, até porque, gente, aquilo que a gente falou no início, a felicidade não é só de quem casa. Verdade. Né? Não é, olha, o segredo da felicidade é casar. Não, tem muita gente solteira e que escolheu ser solteira, estar solteira e é feliz, e é verdadeiramente muito feliz. Construiu relacionamentos de amizades muito bons, enfim. E ela tá bem, tá ok, e há espaço na Bíblia, inclusive, para isso. Né? Verdade. Agora, quem escolheu casar, né, que busque essa felicidade. Aliás, assim, toda pessoa, seja solteira ou casada, primeiro é com Deus. É preencher um vazio que só Deus pode preencher. E aí se nutrir de relacionamentos que o Senhor abençoa. Né? Sempre em primeiro lugar, nós teremos esse contato com o Senhor, independente da situação que você estiver, o que você quiser para a sua vida, Deus tem que estar em primeiro lugar, né? E depois vem as nossas escolhas, claro, que é em oração, né, ao Senhor, com certeza Ele vai direcionar o que é melhor para cada uma de nós, né? Então, o princípio de tudo é o nosso relacionamento com o Senhor. Quando o nosso relacionamento com o Senhor estiver ok, os outros relacionamentos, consequentemente, estarão bem também, né? Então, qual for a escolha, qual seja a escolha que você estiver fazendo ou fizer, busque Deus em primeiro lugar. Mas já que nós estamos aqui falando sobre relacionamento, aproveite esse presente, né? Que o Senhor é um presente dado por Deus, não é pelo homem, é por Deus. A sociedade tem nos conduzido que o casamento é uma instituição falida. Mas quando nós colocamos todo o nosso convívio, todo o nosso ser perante o Senhor, nós vemos que isso não é verdade. Né? E é importante isso. Se você estiver enfrentando um problema, uma dificuldade, uma crise, busque ajuda, né? Busque em Deus e Deus vai te dar o direcionamento, o discernimento onde buscar ajuda. Amém. Né? Profissional, que sejam profissionais sérios, que respeitem a família, que sejam lugares onde vocês possam também aprender com outros casais, a estar ali, a crescer juntos. Se você frequenta uma igreja que não tem um ministério forte de casais, se unam, vão buscar, vão se capacitar para trazer isso para a realidade de vocês. Enfim, hoje existem muitas possibilidades. Inúmeras. Né? Graças a Deus. Mas você precisa se dispor, você precisa querer. Né? Então, assim, primeiro, se renda a Deus. Né? Fala assim, Senhor, eu quero consertar minha aliança contigo. Se em algum momento eu rompi essa aliança contigo, eu quero primeiro consertar essa aliança contigo. Esse é o primeiro passo. E eu quero que o Senhor me dê a sabedoria, o discernimento para colocar minha vida em ordem, né? E não vai ser no estalar de dedos. É uma construção. É uma construção. Como tudo na vida, né? Agora, lembra que você não vai estar sozinho, Deus vai estar junto com você. Amém. Isso faz a diferença. Toda a diferença. Né? Toda a diferença. Fabi, muito obrigada. Obrigada a você. Né? Obrigada. É lindo ver o teu crescimento. Eu te falo isso, né? Porque você é muito querida, assim. É lindo ver o que Deus fez na sua vida, na sua família. Eu amo vocês, amo a Gi. É lindo ver como Deus, na situação, na vida de vocês, fortaleceu, capacitou e tem capacitado vocês. Amém. E o quanto vocês levam isso com muita responsabilidade e tem abençoado tantas vidas. Amém. Que o Senhor continue fortalecendo ainda mais, né, a união de vocês, a família de vocês. Amém. E o ministério de vocês. Amém. Obrigada. Deus abençoe, obrigada viu, pelo querida? convite. Foi muito bom estar com vocês aqui e falar um pouquinho, né, sobre um tema que é muito importante. Sim, com certeza. Teremos mais, né? Não dá para esgotar num único podcast, mas não esqueça de curtir, de comentar, de compartilhar esse conteúdo com outras pessoas, para que outras pessoas possam ser abençoadas também. E não se esqueça de também nos seguir lá no Instagram, no mulheres.ict. E toda quinta-feira temos um conteúdo novo no nosso podcast Aprendendo com Elas. Amém. Deus abençoe a sua vida. Amém.